Por que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã? Se você é adepto desse ditado, mas não vê a hora de abandonar a procrastinação, o programa de hoje foi feito para você. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Você costuma deixar tarefas para mais tarde? Isso acontece com frequência? A procrastinação é um hábito comum, mas que pode ser controlado. Para saber como, hoje eu converso com a Maria Augusta Orofino, professora da SPM em cursos de gestão do tempo. Guta, seja novamente bem-vinda ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Caio. Uma alegria enorme sempre estar aqui com vocês. Vocês sabem disso. Nosso encontro anual para falar sobre procrastinação, para falar sobre gestão de tempo. E Guta, antes da gente entender quais são as causas e consequências da procrastinação, eu acho que é importante explicar para quem está nos assistindo nesse momento o que é de fato procrastinar. Né? Isso faz parte da natureza humana, a gente tende a sempre enrolar para fazer as coisas? Caio, isso é muito controverso, né? Porque eu gosto de trazer esse tema com dois olhares. Há momentos, e nós estamos dentro de uma escola de propaganda e marketing, logo de criatividade, onde o processo da procrastinação ele é necessário. Então, tem muitas pessoas que falam muito negativamente da procrastinação. Há dois momentos. Aquele onde eu, por uma questão de medo, receio ou falta de conhecimento de um assunto, adio o máximo que eu posso, ou eu estou em um processo criativo que eu preciso elocubrar, eu preciso parar, pensar, refletir para que venham os grandes insights. Então, é da nossa natureza levar adiante o máximo que a gente pode. É como se nós tivéssemos uma lei do menor esforço. Então, naquilo que eu não preciso imprimir um certo ritmo, eu vou deixando para trás. Ocorre que, por uma falta de organização, esse deixar para trás, às vezes deixa estrangulado e a pessoa se vê na véspera para fazer um imposto de renda, por exemplo. Opa. Eu acho que o maior exemplo do brasileiro é procrastinar o imposto de renda. Quem nunca? Né? Exatamente. Então são pontos assim que a gente vai vendo naquilo que eu não tenho uma urgência, ou eu não tenho conhecimento, ou eu não tenho vontade de fazer, eu vou levando adiante. Só que às vezes isso pode ser prejudicial. E exatamente, eu queria desenvolver um pouquinho mais nessas causas da procrastinação, né? Porque você mencionou, poxa, se é algo que eu não conheço, que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, se há uma questão de atrito, né? De tipo, vai ser difícil de fazer, então não quero nem começar. O que efetivamente nos faz adiar as tarefas e perder o foco de execução das nossas atividades? É justamente essa questão de que, poxa, se eu não tenho domínio sobre aquilo, eu automaticamente já fico com má vontade de fazer? Sim, para todas as tuas perguntas, que são várias e muitas aí, né? Várias perguntas. A nossa tendência é que, diante de um desafio muito grande, eu bloqueie um conhecimento, ou eu, diante de algo que eu tenho medo, eu vou bloquear. Ou por uma questão da qual não está dentro do meu propósito, né? Eu estou fazendo uma atividade só porque eu tenho que pagar um boleto, eu não tá na minha essência de vida, eu não tenho ânimo para aquilo ali, né? Ou eu não tenho realmente conhecimento para poder executar e eu preciso pesquisar, e aí eu vou protelando. Então são várias situações que nós levamos e que isso pode causar um problema até de cunho emocional muito grande. Porque eu já vi situações de pessoas, eu não sou nada procrastinadora. Quem me conhece sabe, assim, enfrenta de cara, põe uma data e executa. Porque, inclusive, nós temos técnicas hoje na gestão do tempo de como burlar a procrastinação. Então, por exemplo, se eu tenho que preparar uma aula para o dia 10 de março, eu já estou botando meu deadline, que é dia 28 de fevereiro. Porque eu já estou dando prazo do limite. Então, tem formas que a gente tem de gerenciar esse deixar para o final, né? Então, ou eu tenho muito domínio, porque não é só falta de conhecimento, às vezes eu posso conhecer tanto o trabalho que eu vou deixando para trás. Aí se eu tiro de letra,
O famoso eu tiro de letra. E aí não vai se fazendo e daqui a pouco aquilo pode se tornar uma bola de neve e o prazo não dar condições de execução. E aí entra angústia, entra medo, entra o burnout, entra a falta de dormir, né? Porque eu vejo gente, vou ter que vir à noite. Opa. Então, o que é isso? Falta de um planejamento, né? Então, isso é muito comum, muito comum. E falando justamente dessa bola de neve, Guta, quando que a procrastinação é de fato um problema, né? Quais são as consequências que elas podem trazer? Você acabou de mencionar isso, mas no caso tanto da nossa vida profissional quanto da nossa vida pessoal, porque isso é uma coisa que eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou péssimo para chegar na hora num compromisso, porque eu fico lá. Eu ainda tenho tempo pra caramba, não preciso sair agora, não preciso me preparar agora e tal. Tanto que as pessoas no meu círculo social, eu peço pra elas, minta o horário pra mim. Porque quando você me fala que é num outro horário, aí eu vou chegar na hora que você quer que eu chegue. Ok, as pessoas levam com leveza, porque não é nada muito sério, já me conhecem, e conseguem lidar com essa situação. Mas, efetivamente, a gente chega em situações em que a procrastinação ela vira um problema muito sério, né? A gente vê, você acabou de mencionar, poxa, o quanto de alunos que deixa para estudar no dia anterior e aí vai mal no exame e na vida profissional mesmo. Poxa, eu tenho que entregar esse relatório e aí eu deixo para fazer na última semana. Então, que exemplos que você tem de consequências que pode trazer para a vida profissional e pessoal dessas pessoas? Sem dúvida o estresse. Sem dúvida, a tensão, né? Eu fico tensionado, né? Então, quando eu coloco atenção, eu estou tirando a atenção do fato, né? Esse A que é negativo. Então, se eu coloco uma atenção nesses prazos e passo a me organizar, eu não vou ficar na angústia de saber que eu não vou cumprir o prazo. E isso gera burnout, isso gera estresse, né? Então, eu convivo com muitas pessoas, Caio, que... Eu fui casada com uma pessoa durante 22 anos... que eu enganei o horário sempre. Eu sei o que é isso. Se chegasse um convite de casamento para as 19 horas, eu diria que era às 18h30, porque chegaremos às 19 horas ou às 19h30 em ponto, né? Então, existem técnicas de quando a gente convive com pessoas que comumente estão atrasando, né? Minha filha, que vai talvez escutar isso aqui, é outro estilo desse e que leva ao limite das questões. O que eu acompanho nesse caso? É um cansaço desnecessário, onde você, por uma questão de um planejamento, de uma organização pessoal, pode evitar, é evitável, mas é um estilo de temperamento e da qual eu vejo que, de tudo que eu falo e compartilho sobre gestão do tempo, não tem como mudar isso daí. Eu acho que não é uma coisa de um estilo de vida. A pessoa vive perigosamente. Tem gente que gosta de esporte radical, tem outros que gostam de levar no seu limite. Por exemplo, num compromisso que eu tenho com você, hoje eu faço uma análise no dia anterior de como é que está o trânsito naquele horário, porque a gente tem técnica, tem tecnologia para hoje, sei quanto tempo que vai levar e sei que horas que eu tenho que sair. Então, do meu estilo de vida, eu digo que eu nasci no Brasil por acaso, porque eu sou britânica, e é da minha natureza isso. Eu estou dando uma aula, a aula termina às 22h30, é incrível, 22h29 o conteúdo daquele dia está pronto para dizer boa noite e acabou. Tem professores amigos meus que vão com a aula levando 15, 20 minutos depois. Eu fico angustiada com isso, eu acho falta de planejamento. Então, o que se tem é reconhecer, primeiro é um processo de autoconhecimento, eu acho que nós pouco paramos para nos conhecer e verificar o quanto que isso prejudica a você e aos outros, porque às vezes isso prejudica no seu trabalho, na sua avaliação, na forma de entregar projetos e relatórios. Então, crie mecanismos que você vai se auto-enganar. Eu tenho, aliás, um livro do Eduardo Gianetti, Auto-engano. Muito bom, muito antigo, mas vale a pena deixar a dica aqui como leitura, porque nós precisamos criar mecanismos de bypassar essa situação. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo, nós temos comunidades, e isso tem que verificar até que ponto isso é bom para ti ou prejudica o teu time, a tua equipe, as tuas entregas e quem depende de um relatório teu, de um parecer e tudo mais, né? Então, enquanto se está sozinho, é o seu estilo.
Quer dormir, quer procrastinar, não quer lavar roupa, não quer fazer imposto de renda, problema teu. Agora, quando isso começa a afetar o convívio profissional de trabalho e traz angústia, eu recomendo terapia. E, Guta, a procrastinação, ela a gente, né, obviamente, né, que nada na vida é preto e branco, tudo é meio Sim. acinzentado, né? Mas a procrastinação, ela é sempre negativa ou ela também pode ter algum tipo de benefício, como, né, ou a gente coloca ali em paralelo o tal ócio criativo e tal. Então, você às vezes evitar fazer alguma atividade, evitar tomar uma atitude pode te trazer algum tipo né, de coisa positiva ou não? Eu procrastino intencionalmente. Eu trabalho com muitas questões criativas. Eu tenho que criar uma palestra, eu tenho que criar um novo texto, eu tenho que escrever alguma coisa. Eu preciso procrastinar. Eu preciso ficar horas passando rede social. Às vezes eu vou ver séries intencionalmente para gerar conteúdo. Eu estou procrastinando. Eu não estou sentando e escrevendo imediatamente. Quem faz pesquisa conforme o seu trabalho tem que procrastinar. O problema é, Caio, quando eu me domino, quando isso me domina e eu não tenho mais ação contra o tempo. Então, crie mecanismos para não ficar negativo isso, mas ela tem lado positivo, ela é necessária. Ela é necessária no nosso dia a dia. Você precisa parar, respirar, refletir, ter momentos de meditação individual e entender que você está, sim, abrindo espaço para o novo. O novo não vem na pressão. Então, eu considero que a procrastinação é positiva. Ela em si traz benefícios. O que não é positivo é quando isso começa a te sufocar e entra num estado de tensão. E aí não consegue dormir, fica angustiado por causa do prazo, sabe que está prejudicando outras pessoas, e aquilo começa a trazer tantas outras atividades em atraso que chega no momento que você diz, vou largar a mão, não tenho mais como fazer. Sim. Eu vou abrir mão de entregar essa minha pesquisa aqui, o meu TCC ou a minha dissertação, porque não consigo mais fazer. E aí você está se prejudicando. Às vezes eu conheço profissionais que já me recorreram para fazer mentoria, que chegaram a levar uma dissertação no limite do prazo. E nós temos que negociar com a banca, com a coordenação da escola, por conta dessa procrastinação. E aí, claro, a gente sempre tem uma negociação, mas vai no limite do estresse, entendeu? Então, continue no auto-engano, é melhor. Dê um prazo. Se você tem que entregar no dia 20, diga para você que é dia 18. Se é às 18 horas, fala que é às 17, porque você ainda assim vai chegar às 18. Exatamente. E, Guta, vamos finalizar a nossa conversa. Que pena! É tão bom. Você é muito efetivo, muito eficaz na maneira com que você passa o conteúdo para a gente, então é sempre muito fácil de conversar com você. E pensando, então, de uma maneira de dicas para evitar, né? Durante toda a nossa conversa, você já salpicou durante o papo, né, várias oportunidades que a gente tem de como nós mesmos criarmos aí mecanismos de fuga para, peraí, quando que você vai ficar justamente abarrotado nessa situação negativa para a gente mesmo se puxar, né? Nós mesmos sermos aí a nossa, né, corda para sair dessa situação. Então, para quem está nos assistindo nesse momento, que dicas que você dá, coisas efetivas, simples, que a gente pode colocar no nosso dia a dia para facilitar a gente sair desse lugar? Primeiro, um autoconhecimento. Cada um tem seu estilo, não existe um método ideal. Então, como é que é o seu estilo? Daquilo que você gosta de fazer. Pegue 2 colunas, naquilo que eu sou bom e naquilo que eu preciso observar em relação àquilo que eu for postergando, né? E comece a observar pontos que precisam ser melhorados. Então, é um assessment seu pessoal. O segundo é trabalhar com lista de priorização. Não é pegar o mais chato ou pegar o mais complicado, não, mas é aquilo que precisa ser entregue primeiro. E a gente consegue, como é que eu vou trabalhar uma priorização? Aquilo que eu preciso entregar no dia e ter um processo de colocar uma capa de super-herói aí e dizer assim, eu vou enfrentar essa resistência que eu tenho. E trazer um processo de, não, eu preciso, é para o meu bem,
Quais são os benefícios se eu entregar isso? Quais são os pontos negativos de não entregar? E o que eu preciso fazer para superar essa adversidade que é sua consigo mesma? Então, crie o seu formato, entenda como que você gosta de trabalhar. Eu já vi pessoas que produzem melhor à noite, no silêncio. Pega um dia inteiro, durma durante o dia e vá fazer aquilo à noite. Então, comece a descobrir onde é que você é mais produtivo, onde é que você traz melhor resultado e faça isso, não tem regra. Tem aquilo que você consegue identificar por experiência passada, ninguém é criança, não nascemos ontem, nem temos aí 5 anos de idade, né? Então a gente já sabe aquilo que funciona e valorize aquilo que funciona. Se for preciso, crie mecanismos de alerta, de chamadas. Hoje tem o celular que pode te dar sinais de alerta, mas crie essas ferramentas e depois busque uma celebração daquilo que você conseguiu. A gente também faz e já fica brabo porque tem mais 30 itens na lista, mas conseguiu terminar aquilo ali com louvor, uhul, entreguei naquilo que eu precisava, celebre. Nem que seja, sabe, com um bom copo de suco, um copo de vinho, pule, sabe, grite, vá na janela e, sabe, eu sou maravilhoso e está feito. Mas traga isso registrado e passe a adotar esses experimentos positivos como um manual de melhores práticas. Funcionou daquele jeito, vou fazer de novo. Para ter tempo de ir para a praia, para ser feliz, Caio. Senão a gente nunca tem tempo de ficar com os amigos batendo papo. Exatamente. Guta, muitíssimo obrigado pela gentileza de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a gente novamente. Uma alegria sempre estar aqui, pode me chamar que eu venho. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Life Longcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau!